Glória a Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, assim deve ser o nosso desejo. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o porquê que a corça precisa da água? Porque ela exala o cheiro que atrai os seus predadores. Então, quando ela fica muito tempo com o seu corpo seco, ela começa a exalar o cheiro que atrai os seus inimigos. E ela tem que correr para as águas. Quando ela se lava, o cheiro sai e ela está salva. E assim somos nós. Quando nós não nos lavamos com a água do Espírito, nós exalamos o cheiro. Que cheiro? Cheiro da dúvida, cheiro da incredulidade. E isso atrai o nosso inimigo. Amém? Então possamos pedir para o Senhor: Senhor, venha e nos lave com a água do Espírito. Amém? Boa noite a todos. A paz seja convosco. Começamos terça-feira a nossa campanha, as 7 lâmpadas espirituais. Quero ver se você lembra. A primeira lâmpada foi qual? Foi qual? Lâmpada da palavra. Você se lembra do teatrinho que nós fizemos aqui? A pessoa sem a palavra, como é que ela é? Ela fica perdida, um diz para cá, um vai para lá, vem para cá, vai para lá, e a pessoa não tem direção. Mas quando ela tem a lâmpada da palavra, o Espírito Santo que está na palavra, ele começa a direcionar a pessoa. Ele diz: não escuta lá não, vem comigo, eu sou contigo. E ele leva até o caminho da salvação. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre a segunda lâmpada, que é a lâmpada da santificação. Amém? Lâmpada da santificação. Lembro que lâmpada serve para iluminar o caminho. Lâmpada serve para nos tirar da treva e nos colocar em algo que tem luz. Nós lemos na semana passada que a luz é Jesus Cristo, que é a palavra que se encarnou, se fez homem e habitou entre nós, e ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então, para que nós possamos andar na luz, que é Jesus, precisamos da santificação, que é a segunda lâmpada que nós vamos meditar. Pega a palavra de Deus e abra em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Vamos esperar que todos achem. Glória a Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses. Fica lá no Novo Testamento. Diz assim a palavra. Você que não achou, pode fechar a Bíblia por um momento. Feche os teus olhos. Você que achou, acompanhe comigo. Diz assim o versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, ou seja, a santificação, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Quero ler só o versículo 7. Você fecha os teus olhos. Fecha a Bíblia, fecha os teus olhos. Que diz assim no verso 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Paizinho amado, sabemos, ó Deus, que se tem alguém nesse mundo que quer o nosso bem, esse alguém é o Senhor.
Se tem alguém que tem grandes sonhos e planos ao nosso respeito, esse alguém é o Senhor. Também sabemos, se há alguém que tem poder para realizar os nossos sonhos e desejos, esse alguém é o Senhor. Por isso queremos agradar somente ao Senhor. Fala conosco nessa noite. Nos dê essa lâmpada. Nos ensine a utilizar essa lâmpada. Nos ensine a conhecer essa lâmpada. Para que possamos, nesse segundo elo, buscar mais essa luz. Buscarmos mais essa vitória para a nossa vida. Por isso me coloco em tuas mãos agora. Fala comigo, para que eu possa falar à tua igreja. Em nome de Jesus. Pode se assentar, amados, fica à vontade. Então aqui a palavra de Deus já fala que Deus, Ele não nos chama para continuarmos no erro. Deus não chama ninguém para continuar no mesmo estado que essa pessoa se encontra. Quando Deus chama alguém, Ele chama essa pessoa para que nela haja uma mudança, para que haja uma transformação. Deus te chamou para que você mude. Deus te chamou para que você se santifique, para você deixe as coisas erradas, as impuras de lado e volte a se santificar. Porque quem rejeita essas coisas, diz a palavra, quem não aceita mudança, quem não aceita largar vício, quem não aceita mudar de vida, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando o próprio Deus que te chamou. Então Deus tem um negócio contigo. O negócio que Deus tem contigo é esse. Ele quer ver a tua mudança. Ele quer ver aquele que bebe não beber mais. Ele quer ver aquele que se droga não se drogar mais. Aquele que mente não mente mais. Aquele que se prostitui não se prostitui mais. Ele quer ver mudança. Ele nos chamou para uma mudança. E se Ele nos chamou, Ele é suficientemente bom para nos capacitar para isso. Lá fora, você não conseguiria mudar. Mas aqui dentro tem alguém que vai te ajudar. Tem alguém que quer ver você melhor. Tem alguém que quer ver você crescendo, você se transformando, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então nós vamos entender o que é a santificação que Deus nos pede. Porque como eu posso fazer uma coisa se eu não sei o que é? Como eu posso pedir para você fazer uma coisa que você não conhece? Como o irmão Dalberon pode dizer para mim, pastor, vai lá e chumba uma janela, se eu não sei fazer isso? A mesma forma é Deus. Como Deus vai te pedir santificação sem antes Ele te explicar o que é isso? Porque na nossa maneira de pensar, muitas vezes temos uma visão distorcida do que é santificação. Achamos que é uma coisa, colocamos ela como algo muito difícil de se alcançar. E desistimos, e abandonamos, porque achamos que é algo muito longe das nossas forças. Mas nós vamos aprender nessa noite que santificação está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos viver uma vida de santidade. Então eu quero começar falando o que não é santidade, para que nós possamos entender. Primeiro, santidade não é sinônimo de perfeição. Lá em 1 Pedro diz assim, sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra. Mas isso não quer dizer que o fato de eu buscar a santidade, eu vou ser perfeito. Tem pessoas que acham que o fato de buscar uma santidade, ela vai se transformar em perfeito. Não existe.
Jesus face a face, sem ser fulminado. Mas enquanto estivermos nesse corpo, irmãos, perfeição não existe. O que existe é uma busca para melhorar, é uma busca para crescer, é uma busca de aperfeiçoamento, mas perfeição não é nesse corpo, é somente no corpo glorificado. Então, primeira coisa que santidade, santificação ela não é sinônimo de perfeição. Tem pessoas que desistem de buscar uma vida de santidade porque elas acham assim: poxa, eu peco, eu falho, eu deixo de vez em quando, eu piso na bola com Deus, então eu não posso ser santo, então eu vou abandonar esse negócio. Irmão, santidade não é símbolo, não é sinônimo de perfeição. Santidade não é também a impossibilidade de nós errarmos. Porque agora eu estou buscando uma santificação, eu não irei mais errar. Não é isso. Tem pessoas que começam uma caminhada de santificação e na primeira tropeçada que ela dá, ela já desiste. Porque ela leva a sua vida muito no extremo. É uma falhinha, ela já se coloca uma culpa muito grande e ela desiste de caminhar com Deus. Porque tem uma visão distorcida do que é santidade, do que é santificação. Eu posso estar me santificando e posso vir a falhar, posso vir a pecar. Não adianta eu e você falarmos assim: está amarrado esse negócio de pecado. Está amarrado o pecado. Ele não está não, irmãos. Ele está solto e está ao nosso redor. Esse negócio está amarrado, essa tentação. Não está não, irmãos. Ela está aí solta. O Senhor nos dá uma ordem. Qual é a ordem? Lute contra o pecado. Resista ao pecado. A ordem do Senhor é essa: resistir ao diabo, à tentação, ao pecado. Santificação não quer dizer que nunca mais eu irei cometer uma falha. A palavra de Deus diz que o pecado está à porta, ou seja, está aí, irmãos, a um passo. O pecado está à minha direita, à minha esquerda. O pecado está quando eu entro na minha casa e ligo uma televisão e escolho uma emissora para assistir. O pecado está ali. O pecado está quando eu sento na frente do meu computador ou diante do notebook e começo a visitar páginas que não deveria visitar. O pecado está ali. A ordem de Deus é para que eu lute contra essas coisas. Mas não quer dizer que eu vou estar isento de, quem sabe, uma hora tropeçar, falhar e vir a errar com o Senhor. Mas não desanime, porque quando nós erramos, há um advogado que é justo e fiel, que intercede por mim e por você. Então não pense que santificação vai te colocar em um pedestal e você será inatingível. Não é isso. Não é essa a visão de santificação. Teremos que lutar ainda mais para combater contra o pecado. Combater contra aquilo que desagrada a Deus. E eu não preciso dizer, você sabe o que desagrada a Deus. Ou será que você não sabe? Eu creio que todos nós sabemos o que agrada e o que desagrada a Deus. Cabe a mim e cabe a você lutar contra essas coisas e permanecer em santificação. Santificação também não é um remédio mágico. Sabe que tem pessoas que acham que santificação é igual a um passe de mágica? E não é assim. A pessoa entra na igreja, que é o primeiro passo para começar uma vida de santificação,
E as pessoas acham que já vão mudar do dia para a noite. Acham que o fato de vir aqui à frente aceitar a Jesus já vai lhes transformar em alguém santo. E não é assim. Ninguém é transformado do dia para a noite. A santificação, ela não é algo imediato, mas a santificação é algo progressivo. Ela vai crescendo na nossa vida. Tem pessoas que acham, porque entraram numa igreja hoje e não conseguiram se libertar do vício na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, no quinto mês, ainda continuam com aquele problema e pensam que não servem para esse negócio e saem da igreja, porque tem uma visão distorcida do que é santidade. Santificação não é milagre de hora, santificação é um processo. As pessoas começam a mudar devagarinho. Elas começam a passar por um processo onde Deus é o responsável, o Espírito Santo é o responsável pela transformação dessa pessoa. Então, pastor, o que é santificação? Santificação é o desejo de se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus e conscientemente fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é santidade. Isso é santificação. Não é o pastor dizer para você, você não pode, você não deve, você vai ter que parar. Não, irmão, santificação é eu tomar essa decisão. É eu decidir que não quero mais viver fazendo coisas que desagradam a Deus. E a partir de hoje eu tomo uma decisão, eu só vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. A obra Deus faz quando Ele cura, quando Ele liberta, quando Ele vem e traz você até aqui à frente, é obra de Deus. Ele te convence, Ele te traz aqui, Ele te purifica, Ele escreve teu nome no livro da vida. Mas, irmãos, a partir desse momento que você volta para o banco, aí é contigo. Aí não depende mais tanto de Deus, agora depende de você. Buscar uma vida de santidade. Não é automático. Tem pessoas que aceitam a Jesus e não se esforçam para melhorar. Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus liberta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus tem milagres para dar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Santificação é a minha consciência que eu não posso desagradar a Deus. E a minha vontade de fazer aquilo que Ele quer, que Ele gosta. Qual foi a palavra que nós lemos? Deus não nos chamou para uma vida de impureza, mas para uma vida de santificação. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida. Qual é? É que você viva uma vida de santificação. Então, santificação é isso. É eu querer mudar. É eu querer tomar uma atitude. É eu não me conformar com a vida que eu levava antes. A Bíblia diz que outrora éramos treva, agora somos luz. Porque nessa transição houve a entrada de Jesus na nossa vida. Deixamos de ser trevas e hoje somos luz. Mas precisamos, irmãos, lutar. O Senhor conta contigo. O Senhor quer te ver uma pessoa diferente. O Senhor quer te ver uma pessoa que faça aquilo que lhe agrade. Quantas coisas você precisa melhorar? Para pensar. Quantas áreas da tua vida precisam ser melhoradas? E que não dependem de Deus, dependem de você. Dependem da tua força de vontade. Tem pessoas que vêm para a igreja com o vício do cigarro. É um vício terrível. E ela
ela vem, aceita Jesus. E ela diz: pastor, ora por mim, porque eu quero parar de fumar. E eu vou lá e oro, digo: Senhor, em nome de Jesus, coloca nojo na boca dessa pessoa. Quando ela tragar esse cigarro, que ela venha sentir ânsia de vômito, que ela não venha mais ter desejo de fumar. E amém, glória a Deus. E a pessoa sai da igreja, oh glória. Mas chega lá no bar, me vê o cigarrinho picado aí. Eu vou parar, mas eu vou comprar a última carteira. Nunca vai parar, porque está sempre comprando a última carteira, está sempre comprando o último cigarrinho avulso. Se eu quero me santificar, eu vou resistir, eu vou dizer: eu não quero, o corpo quer, mas o espírito não. Então eu vou resistir, e eu vou me santificar nessa área. Depende de Deus, irmão? Não, depende da minha força de vontade. É claro que o Espírito Santo, ele vem e nos ajuda. Ele vem e dá a força que eu não tenho. Mas primeiro, irmãos, tem que ter algum movimento meu. Primeiro tem que ter uma decisão minha, uma atitude minha. Senão o Espírito Santo não trabalha. Então é isso, santificação depende muito mais de nós do que de Deus. Deus quer que você faça aquilo que lhe agrada. Pastor, quando começa a santificação na minha vida? O primeiro passo para uma vida de santificação é o verdadeiro arrependimento. O primeiro passo é quando eu entrego a minha vida para Deus. Aí eu começo esse processo de santificação. Porque até então eu não conhecia Jesus, eu não sabia o que era certo, o que era errado. Para mim todas as coisas eram lícitas. Mas agora que eu conheço a Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele, eu aprendo que a partir de agora é o ponto de começo para uma nova vida. Quantos de nós que estamos aqui já começamos a trilhar esse caminho? Quantos de vocês já começaram a trilhar o caminho da santificação? Aceitaram a Jesus, vieram porque o Espírito Santo convenceu vocês que precisavam de Jesus. Então, irmãos, a santificação agora é a primeira prova que você vai dar para Deus que você o ama verdadeiramente. Se você não demonstrar para Deus que você o ama se santificando, a sua conversão, irmãos, não valerá muito a pena, porque você não demonstrou o amor que você sente por ele. Quando nós amamos alguém, nós até mudamos muitas coisas na nossa vida para agradar aquele que amamos. É ou não é verdade? Tomamos decisões que não tomaríamos se não fosse pela pessoa amada. Deixaremos de fazer coisas que não deixaríamos se não fosse por alguém que nós amamos. Deus é a mesma coisa. Não adianta eu falar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, se eu não demonstrar com atitudes o meu amor para Ele. Irmão, Deus quer ver mais atitude do que palavras. Amém? Como eu falei, a santificação ela é um processo na nossa vida. Deus, Ele nunca irá cobrar de você perfeição. Porque a partir do momento que você ficar perfeito, você pode subir para a glória, irmão. Você não precisa mais viver aqui entre nós. O Senhor vai te levar com Ele. O Senhor nunca irá exigir perfeição, mas Ele vai exigir progresso. Deus vai sempre exigir que hoje você seja melhor que ontem, que amanhã você seja melhor que hoje. Diga assim para você mesmo: Deus exige de mim progresso. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã terei que ser melhor
eu estou sendo hoje. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, olha como é que Deus trata nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ele está dizendo assim, essas coisas, a primeira lâmpada, eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia está dizendo aqui, a palavra está dizendo que Deus escreveu essas coisas para que eu e você não peque. Como é que eu ia saber que roubar o banco é errado se não houvesse no Código Penal um artigo falando sobre roubo? Eu não saberia. Como eu iria saber que pegar um cheque de alguém e pegar a assinatura e passar adiante é errado, se no Código Penal não tivesse escrito que isso é errado? Eu não saberia. Mas o Senhor deixou registrado na sua palavra tudo que é errado, para que eu e você não pequemos. Muitas vezes, irmãos, pecamos porque não conhecemos a palavra. Pecamos, erramos e falhamos porque falta conhecimento da palavra de Deus. Mas o apóstolo diz assim: mas se pecarem, presta atenção, olha o termo que ele usa. Se todavia, ou seja, se por um acaso, por um descuido, alguém pecar, não está falando aqui de pecados que são cometidos de vontade própria, de pecados que são consecutivos na nossa vida, diários. Ele não está falando disso, porque para tais pecados Deus não perdoa. Se a pessoa vive na prática do pecado, se a pessoa vive errando o mesmo erro, cometendo a mesma falha, irmão, isso Deus não perdoa, porque não há arrependimento. Quem sabe, no máximo, há um remorso no coração. Ela sente, errei, mas a vontade de errar continua. Arrependimento é quando a pessoa diz: errei e nunca mais volto a errar. Isso é arrependimento. A palavra está falando: se todavia, por acaso, alguém errar, o erro, o pecado na nossa vida tem que ser uma falha, tem que ser um deslize. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser algo raro. Presta atenção, irmãos. Uma vida de santificação, ela não envolve pecados que são cometidos por vontade própria. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas já estão pensando no pecado lá fora quando sair daqui. Isso, irmãos, não é vida de santificação. Pessoas que estão aqui, mas estão com o pensamento lá naquela página da internet. Isso é pecado programado, já está programado no coração. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente de percurso. A pessoa tem que dizer: poxa vida, pequei, não podia ter pecado. Para esses tipos de pecado, existe um juiz fiel, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós perante o Pai. Eu posso até ver, irmãos, Deus no seu trono, e Jesus diante dele, dizendo: Pai, o Marco Aurélio falhou, mas ele não queria falhar. Ele falhou porque o corpo dele ainda é corpo carnal, mas eu conheço o coração dele, e ele não queria pecar.
E eu vejo no coração dele que há um remorso. Perdoa ele aí, pai. Dá moral para ele lá embaixo. E sabe o que Deus faz? Está perdoado, filho, por tua causa. Isso é viver em santificação. O pecado tem que ser um acidente de percurso. Agora, qual é a consequência de uma vida sem santificação? Que não se preocupa, que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, que não se preocupa se está agradando ou não agradando a Deus, se Deus gosta ou não gosta. Na Bíblia, irmão, está cheio de exemplos de pessoas que viveram vidas sem santificação. Lá no princípio, Caim foi um homem que viveu sem santificação. Não estava preocupado. Sentiu inveja, cobiçou a oferta do irmão, foi lá, matou o irmão, mentiu para Deus, quis ocultar de Deus. E você sabe qual foi o final dele. Até homens de Deus, tipo Jacó, mesmo vivendo uma vida de santificação, não estavam isentos do erro, não estavam isentos do pecado. Qual foi o pecado de Jacó? Ele roubou a primogenitura do seu irmão, roubou a bênção maior do seu irmão. Então olha, irmãos, que a Bíblia nos mostra que o pecado ele está presente até na vida daqueles que procuram uma santificação. Tem aquele Ananias e Safira lá no Novo Testamento, que venderam uma terra, e quando foram trazer o dinheiro lá para os profetas, para os apóstolos, eles mentiram no valor que venderam. Olha o pecado da mentira. Uma vida sem santificação, sem preocupação. Qual foi o resultado? O que aconteceu com eles? Você sabe? Os dois morreram. Foram fulminados. Por quê? Porque viveram uma vida sem santificação. Agora Deus nos chama, como nós lemos aqui, Deus nos chama por uma vida diferenciada. Deus te chama para que você viva uma vida diferente desse mundo aí fora. Deus não te chamou para você ser mais um. Deus te chamou para você fazer a diferença. E como? Através da santificação. Santificando a nossa vida a Deus, nós viveremos uma vida diferente. E essa diferença é para melhor. Nunca para pior, sempre para melhor. É o que Deus quer para nós. É o que Deus quer para você. Diga para essa pessoa do seu lado: Deus quer uma vida melhor para você, meu irmão. Deus quer uma vida melhor para você. E Ele só não quer, Ele tem uma vida melhor para você. Uma vida, irmão, que não se compara com aquela que nós tínhamos antes. Não chega nem perto a vida que Deus tem para nós. Moisés foi um homem que sempre teve a mão de Deus na sua vida. Quando esse jovem nasceu, essa criança, havia um decreto que todo filho homem dos judeus que nascesse deveria ser morto. Então Deus já começa a trabalhar na vida dele. Deus separa ele, Deus coloca ele dentro de um cestinho na água e vai até a filha do faraó. A filha do faraó pega ele, cria ele como se fosse filho dela. Tudo agir de Deus. E ele agora é ensinado nos melhores estudos, nos melhores conhecimentos daquele povo. Mas agora chega uma hora que ele cresce e ele vê o seu povo, 2 hebreus, sendo massacrados por um egípcio. E Moisés vai lá e mata o egípcio. Começou a falhar, começou a errar, começou a fazer o que Deus não gosta. Aí agora ele foge como um bandido, vai para o deserto, fica lá no deserto 40 anos.
vivendo a sua vidinha, aquela vidinha com culpa, aquela vidinha com medo. Vai que alguém vem atrás de mim. Imagina como é que é a vida, irmão, de alguém que está fugindo. Não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para descansar, tem que estar sempre vigilante e alerta. É terrível. Mas um dia estava ele agora apacentando lá as ovelhas do seu sogro, e ele começa a subir um monte, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, uma folhagem, um arbusto seco pegando fogo, e aquilo lhe chama a atenção. E a Bíblia diz que quando ele foi se virar para chegar perto, para estudar, para ver aquilo que era maravilhoso, quando ele vai se aproximando, uma voz sai do meio da sarça e diz assim: Moisés, tire a sandália dos pés para entrar aqui, porque aqui é lugar santo. Moisés queria ver a glória, ele queria ver algo maravilhoso, ele queria ver algo que os olhos dele nunca viu. E quando ele vai entrando, uma voz diz: para aí, você não pode entrar aqui e olhar essa coisa maravilhosa de qualquer maneira. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui é santo. Em outras palavras, só entra aqui se buscar a santificação. Só vê coisa gloriosa, só vê coisa maravilhosa, só vê o manifestar de Deus quem tirar a sandália e buscar uma vida de santificação. Para o povo daquela época, tirar as sandálias era sinal de respeito. Quando se entrava na casa de alguém, não era que nem hoje, entra de sapato e vai entrando, vai sujando a casa tudo. Lá, irmãos, as pessoas paravam, tiravam o pé, tiravam as alpargas, chinelos, lavavam os pés para poder entrar na casa dos outros. E é o que Deus pede para nós agora. Deus pede para eu e você tirarmos os chinelos da prostituição, da mentira, do pecado. Se nós queremos ter uma parte com Deus, se nós queremos ter um encontro com Deus, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, Deus diz para você nessa noite: tira essa sandália que está nos teus pés. Qual é a sandália que está nos teus pés? O pecado, prostituição, sandália da mentira, sandália de tantas coisas que não agrada a Deus. Deus quer dizer para você: tira isso hoje, larga isso, joga isso fora e entra aqui, porque aqui você vai ver coisas tremendas. Santificação. Josué foi outro que também teve uma grande experiência com Deus. Quando Moisés morre, passa agora a missão para Josué. E Josué agora tem que levar o povo para tomar posse da terra prometida. Existia uma grande barreira antes da muralha de Jericó, que era chamado Rio Jordão. Era um mar, era comprido, não teria como passar. Não existia pontes para eles passarem. Não existia barcos para eles passarem. Como eles passariam? Como eles alcançariam o seu projeto, o seu sonho, seu alvo? Lá em Josué capítulo 3, versículo de 1 ao 5, diz que Josué ele se retira e passa 3 dias orando e buscando a Deus, para que Deus lhe desse uma estratégia, para que Deus lhe mostrasse como ele conseguiria alcançar o seu sonho. Quando ele volta e diz para o povo: povo, se queremos vencer, se queremos conquistar esse sonho, santifiquem-se, porque amanhã vocês verão a glória de Deus. É o que diz aqui em Josué. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Josué entendeu
terras e tomar posse de Canaã, era se santificando, era tendo uma vida de santificação. Então ele diz para o povo: santificai-vos, porque amanhã o nosso Deus fará maravilhas em nosso meio. E o povo começou a se santificar, começaram a jejuar, a orar, começaram a se preparar e buscar a Deus, abandonaram pecados ocultos, quebraram o que tinham que quebrar. Se tivesse alguma imagem, alguma coisa, eles quebraram, destruíram tudo, se santificaram, se separaram para Deus, porque eles queriam ver coisas grandes, eles queriam ver milagres. E eu te pergunto, não é isso que você quer ver na sua vida? Você não quer ver coisas grandes da parte de Deus? Você não quer ver milagres, maravilhas, sinais, prodígios? Então eu digo para você: santifica-se, tenha uma vida de santificação, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas na sua vida. E quando amanheceu, Deus não deixou por menos. Deus viu que havia santificação. E Deus disse para Josué: prepara a arca, manda eles levarem a arca em direção ao mar. O povo fica 28 mil côvados, uma distância considerável da arca, para que eles possam ver o que eu vou fazer. Irmãos, aqui é o mar, da cadeira para lá. Aqueles homens pegaram a arca e começaram a caminhar, santificados. O problema estava ali, mas eles estavam em santidade. A Bíblia diz que quando o pé do primeiro homem toca na água, a água começa a se abrir. A mesma coisa que Deus fez no Mar Vermelho, Deus fez naquele mar. Por quê? Porque havia santificação no meio do povo. Deus vai abrir o mar que está na sua vida a partir do momento que você tiver uma vida de santificação. Por isso que essa é a segunda lâmpada. Porque está lá em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. E se eu não ver o Senhor, eu não vou ver milagres, eu não vou ver maravilhas, eu não vou ver libertação, eu não vou ver cura, eu não vou ver crescimento, eu não vou ver nada, porque eu estou longe do Senhor. Irmãos, santificação. Para nós terminarmos, quero que você abra ali onde nós estávamos lendo, em Tessalonicenses. Nós vamos ler versículo 3, 4 e novamente o 7, 8. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, oh aleluia, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e em honra. É a vontade de Deus, que cada um de vós se abstenhais da prostituição, ou seja, abandone a prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, sua vida, seu corpo, em santidade e em honra. Versículo 7 e 8: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita a santificação, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O que acontece com uma vida de santificação? Moisés se tornou o libertador do povo de Deus. Moisés saiu do Egito
fugido e de cabeça baixa, ele voltou para o Egito erguido de cabeça em pé e com Deus ao seu lado. E depois, com o povo, saiu cheio de prosperidade. Josué, por causa da santidade, levou o povo a conquistar Canaã. E foi um grande homem. E eu e você, por causa da santidade, por causa dessa lâmpada que nós vamos tomar posse hoje, nós vamos ser mais que vencedores. Você foi escolhido por Deus para vencer, para ser cabeça e não ser cauda. Deus te chamou para você ser uma lâmpada na tua casa. Deus te chamou para fazer a diferença. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E eu quero te chamar aqui à frente, você que está na campanha. Pastor, eu não comecei, mas queria começar hoje. Vem, irmão. Vem porque a vitória é tua. Vem porque o Deus que promete é Deus que cumpre. E Deus tem muito mais para nos dar. Aleluias. Segunda lâmpada, santificação. Primeira lâmpada é a palavra. É a palavra que nos direciona, é a palavra que nos abençoa, é a palavra que nos guia. Agora a segunda é a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, porque ela é desejo de Deus para a nossa vida, porque Deus te chamou para ter uma vida diferente. Esse negócio de sofrer, de chorar, de ficar amargurado, sofrendo, isso não é de Deus, irmão. Isso não é o que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem para você é uma vida de vitória, é uma vida de alegria. É o que Deus tem para a sua vida. Mas depende agora de você. Você quer tomar posse dessa lâmpada? Feche os teus olhos. Santificação, porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus não te chamou para viver uma vida de imundícia. Pastor, o que é imundícia para Deus? É essa vida miserável, é essa vida de murmuração, é essa vida de sofrimento, é essa vida de dor, é essa vida de mentira. Isso é vida de imundícia. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você ser escravo de um vício. Quem coloca escravo no vício é Satanás. Quem coloca o vício da droga, do álcool, do cigarro é o diabo. Deus te chamou para uma vida de santificação. Você tem que entender isso. Deus te chamou para que você tome uma atitude. Deus te chamou para te ajudar a tomar decisões, para você mudar a tua vida. Pensa agora em coisas que você tem que abandonar. Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Quais são os vícios? É o álcool, é a cachaça, é o cigarro, é a droga. Qual é o vício que você tem que largar? Qual é o costume que você tem? Costume de mentir, de fazer fofoca, de colocar o nome de Deus em vão. Quais são as atitudes que você tem que mudar? A prostituição, a masturbação, tudo isso, irmãos, é pecado. Tudo isso é vida de imundícia.
E Deus quer que você mude. Deus te chamou até este lugar porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor. Senhor Deus e amado Pai, Pai, nós tomamos posse da segunda lâmpada espiritual, que é a santificação. Pai, nós aprendemos o que ela não é. Santificação, Pai, nós aprendemos que não é perfeição. Que o Senhor não exige de nós perfeição, mas o Senhor exige progresso. O Senhor exige melhora. E a tua igreja está aqui na frente do teu altar. E eles estão declarando que eles vão melhorar. Que a partir de hoje, a vida deles vai mudar. Irmão, faça um voto com Deus. Diga para Deus: Deus, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Se hoje você falhou, diga para Deus: amanhã eu não falho. Se hoje você bebeu, diga: Senhor, a partir de amanhã eu não bebo. Se você, quem sabe, se prostituiu, diga: Senhor, a última vez foi hoje, amanhã não vou mais. Porque amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Porque o Senhor me chamou e eu aprendi e entendi hoje que o Senhor me chamou para uma vida de melhoria. Deus amado, Senhor, aquele que não tem força para melhorar, que o Senhor envie o teu Espírito Santo e que o teu Espírito possa fortalecer essa pessoa. Se até ontem ela não conseguia dominar o desejo de beber, hoje ela já vai dominar. Se essa pessoa não conseguia dominar o desejo de fumar, hoje ela está largando, porque o teu Espírito está fortalecendo. Se esse homem não podia ver um rabo de saia, se essa mulher não podia ver um homem, Pai, ele não se controlava, hoje está mudando essa história, porque o teu Espírito está abençoando. Aquele que não se controlava para mentir, hoje o Senhor coloca um freio na tua boca. O Espírito Santo está colocando um freio, porque Deus quer te ver melhor. Deus quer te ver crescendo. Deus quer te ver conquistando. Deus quer te ver melhorando. É isso que Deus quer. E Deus está trabalhando. Deus está trazendo agora luz para onde havia treva. Deus está trazendo luz para áreas da tua vida que era escuridão. Convida Deus para entrar nessas áreas agora. Diga para Deus: Deus, vem, entra nessa área. Traga a tua luz para essa área. Se você não quer falar alto, fala em espírito. Diga para Deus: Deus, essa área está treva, esta área está difícil. Deus, esta área eu estou penando. Nessa área, Senhor, olha, é muito complicado. Diga: Deus, venha, traga a tua luz para esta área. Traga, Senhor, a tua lâmpada para esta área. Ei, caramba. Ei, caramba, vai trazendo, Senhor, a luz para esse povo, porque essa campanha ela é para direcionar o teu povo em direção à luz, que é o Senhor, que é a luz, que é a palavra encarnada, que era o Verbo e se fez carne, morreu e ressuscitou, e está aqui entre nós nessa noite. Traga, Senhor, essa luz. Ilumina, Pai, o caminho dessa igreja.
porque queremos nos santificar. Queremos trilhar o caminho da santificação. Não queremos mais cair na tentação. Se você costumava pecar sempre na mesma área, diga para Deus: eu não vou pecar mais. Eu não caio mais nesta área. Eu não caio mais nesta armadilha. A partir de hoje eu vou ficar mais atento. A partir de hoje eu vou evitar passar por perto dessa área. E isso é importante. Você tem que evitar. Se você não quer beber, evita passar perto de um bar. Se você não quer se prostituir, não visite páginas que você visitava. Se for preciso, nem entra mais no computador. Porque você quer se santificar. Porque você quer ver grandes obras do Senhor na sua vida. Irmão, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Só a salvação que não. A salvação é pela fé, mas os milagres têm preço. Uma vida de bênção tem preço. E não é dinheiro, o preço é santificação. Faça um propósito com Deus. Diga: Senhor, eu vou me santificar. Senhor, eu vou abrir o meu coração. E eu vou ser melhor. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Porque eu aprendi nessa noite a importância da lâmpada da santificação. Olha para o pastor, essa lâmpada, ela é importante. Sem ela, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem a santificação, irmãos, você vai patinar e não sai do lugar. É como você nadar e morrer na beira da praia. Não adianta vir na casa de Deus. Isso é forte, irmão. Se você não mudar o teu caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo você. Isso mostra o teu caráter. Na igreja é fácil ser cristão, é fácil ser gente boa. Mas caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Lá eu mostro para Deus quem eu sou. Lá Deus conhece cada um de nós. Ele poderia olhar do céu e dizer: pastor, na igreja o senhor é muito bonitinho, fala muito bonito, mas quando eu te vejo sozinho em casa, eu não gosto nem de olhar. Porque, irmãos, o que nós não vemos, Deus está vendo. E nós temos que mudar, não é a roupa. Não temos que mudar o cabelo. Nós temos que mudar é o coração. É o caráter. Caráter. Santificação fala disso. Que você possa pegar essa lâmpada e guardar no teu coração. Mude o teu caráter. Deus quer você crescendo. Deus quer ver você abençoado. E para isso, Ele exige a santificação. Amém? Volta para o seu lugar aplaudindo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Santificação é algo tremendo, irmãos. Chega em casa, você lê. Falar em você ler, você está tomando as doses da primeira lâmpada? Quem está tomando as doses certinho? Ai. Olha, irmão, se não tomar o remédio, a cura não vem. O Senhor deu a receita, o Senhor deu lá, né, escreveu lá, não é receita, agora esqueci o nome. Quando o médico escreve lá, é receita? É receita.
Agora você cumpre se você quer, você fica curado se quer. Então, irmãos, era 3 doses diárias, de manhã, meio-dia e à noite. 3 doses durante 7 semanas. Isso aí é para levantar até morto, né? Tomando 3 doses dessa por dia, olha, ressuscita até quem está morto. Então continue tomando essas doses. E agora tem outra, a santificação. Quando você vai tomando as primeiras doses, você vai aprendendo sobre a segunda lâmpada. Porque você vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Você vai aprendendo aquilo que Deus quer e Deus não quer de você. Amém?